Boa tarde, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nessa tarde, compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, uma pequena palavra. Hoje são quinta-feira, dia 9, e Deus me deu uma pequena palavra para que nós pudéssemos compartilhar. Está no livro do profeta Abacuque, profeta menor, capítulo de número 3. Eu vou ler o versículo 1 e 2. E vai dizer: oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu tenho ouvido falar que o Brasil vai experimentar um grande avivamento. Eu não duvido disso. Eu creio também que Deus há de trazer um avivamento sobre a nação brasileira e sobre a igreja de Cristo Jesus no Brasil. Mas algo que eu entendo dentro desse versículo é justamente o que o profeta Abacuque ele está falando no versículo de número 2, na parte A. Ouvi a tua palavra e temi. Nós estamos numa expectativa desse avivamento, mas avivamento ele precisa estar ligado diretamente com a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Avivamento ela tem que estar ligado diretamente com a palavra. A igreja precisa voltar para a palavra. A igreja precisa voltar para as sagradas escrituras. Precisamos remover o sincretismo religioso de dentro das nossas igrejas e de cima dos altares. Avivamento está ligado diretamente à palavra de Deus. Precisamos remover das igrejas e dos altares o misticismo. Experiências pessoais não podem substituir a inerrante, infalível palavra de Deus. Avivamento está ligado diretamente com a palavra. Então nós precisamos temer a palavra de Deus. O grande problema hoje é que nós perdemos o temor da palavra. Nós perdemos esse temor e não estamos mais dando ouvido à voz do Espírito Santo. Da forma que João em Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Abacuque está dizendo: eu ouvi a tua palavra e temi.
Nós precisamos temer a Deus. Precisamos temer a sua palavra. Nós temos visto, irmãos, tantas coisas dentro das nossas igrejas. Eu acho que esse período que nós estamos em quarentena tem que servir para nós analisarmos e voltarmos melhores. Porque não temos reverência nenhuma para com a palavra. Nós não tememos a palavra. Achamos que a palavra é simplesmente uma palavra. Mas quem está falando, quando abrimos as Sagradas Escrituras, é o próprio Deus. Então nós precisamos dar crédito, precisamos respeitar, precisamos temer. Porque avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem palavra eu vou chamar apenas de movimento. É o que nós estamos vendo dentro das nossas igrejas. É tanta gente rodando, é tanta gente pulando, é tanta gente gritando, achando que é o Espírito Santo. E quando se olha para a vida do indivíduo, quando olha para a vida da pessoa, continua a mesma coisa, não muda nada. Porque não tem palavra. O que nós vemos são movimentos, são gritarias, são roda-roda, pula-pula. E as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, está esquecida em cima dos nossos altares. Que possamos trazer um avivamento que nem Josias trouxe. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Hoje, o livro da lei de Deus, que é essa palavra, ela está perdida em cima dos nossos púlpitos, na maioria das igrejas. Precisamos voltar, precisamos temer, precisamos reverenciar o dono da igreja, que se chama Jesus Cristo. Não existe avivamento sem oração. Abacuque, ele vai subir a torre de vigia para ouvir Deus falar. Porque Abacuque, ele fala, ele faz uma pergunta para Deus. Capítulo 1, versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei, eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Isso ele está clamando a Deus. E agora ele vai subir a torre de vigia para ouvir o que Deus tem a falar. Não existe avivamento sem oração, sem clamor. Se voltarmos na história, os grandes avivamentos que os homens de Deus foram usados como canal,
teve joelho no chão, teve oração. Esses homens pagaram um preço para poder ver o avivamento. Só que hoje a igreja brasileira quer avivamento de qualquer jeito. Quer o avivamento à moda deles. Quer avivamento vivendo da forma que estão vivendo, não tendo temor, não tendo reverência, não tendo respeito, não orando, mas eles querem um avivamento. Sabe quando é que vocês vão ver esse avivamento? Nunca. Mas que possamos voltar, retornar para as Sagradas Escrituras, que possamos voltar para a oração, para podermos ver o avivamento nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te avive e que Deus possa guardar a sua casa e a sua família em nome de Jesus.